nosso prota caminhava para a escola de boa com seu amigo sem nem desconfiar que em segundos tudo iria mudar. Ele sentiu a alma se soltar do corpo e foi caindo, e quando percebeu, já estava no inferno. Aquele lugar era um pesadelo e o que o esperava era um monte de monstros que estavam brigando e comendo os perdedores. O Sung foi esperto, ficou na dele se escondendo e aguentou 10 dias sem comer nada. No inferno não existia o dia e nem a noite. Era uma escuridão o tempo todo. E quando a fome apertou, ele não teve escolha. Pegou os restos de carne podre que os monstros deixaram para trás e teve que comer. Com o tempo, ele foi se acostumando. Quando o primeiro bicho veio para cima, ele revidou com as pedrinhas do chão. Ou lutava ou virava a janta. E ele estava decidido que queria sobreviver. De alguma forma, ele conseguiu fazer o bicho se afastar temporariamente. E os olhos dele encheram de lágrimas quando lembrou da sua mamãe. Mas naquela hora de aperto, ele botou na cabeça que não era hora de se entregar ao desespero. Com o tempo, a linha entre o humano e o monstro foi ficando inevitável. O que antes dava nojo, agora é até uma iguaria. Carne podre era um prato cheio para quem queria viver. Em um dia rotineiro no inferno, apareceu um negócio brilhante na frente dele, avisando que ele subiu por nível 3. Foi aí que a ficha caiu. Aquilo parecia ser um jogo do capeta. Passaram-se 7 anos desde que Sung caiu no inferno, e agora ele já tá no nível 24. Os bichos que antes botavam medo, agora ele resolvia só com a potência do braço esquerdo. 24 anos depois, o maluco já tinha feito até espada. O tempo continuou passando, e 50 anos depois, o que parecia impossível se tornou real. Ele derrotou um dragão ancestral. E após 80 anos, finalmente ele encontrou o caminho para o Rei Demônio. Era justamente o ser que tinha jogado ele no inferno. O prota passou facinho pelos guardas e avisou o monstro mais poderoso do lugar para abrir o portão, ou vai virar comida. Só que o guarda achou uma falta de respeito do novato. E enquanto o monstro fala um monte de gracinha, o prota já avança e mete logo um golpe no peito do distraído, fazendo um buraco do tamanho de uma melancia. Após abrir a cratera no peito do guarda, ele comentou que aquele bicho falante tava enchendo o saco. Aí a Firebola, um esqueleto voador que parecia mais como um pet dele, questiona se ele não tá com medo do Rei Demônio se irritar por ele ter acabado com o guarda principal dele. Além disso, a Fireball pergunta se a intenção dele é se tornar o rei daquele lugar. O prota ignorou completamente as preocupações do esqueleto flutuante, dizendo que governar esse inferno estúpido tá fora de cogitação. Já faz 8 décadas desde que ele foi jogado nesse lugar, e cada monstro tinha uma história. Todos tinham um motivo plausível para estar ali, e ele não sabia o dele. Era justamente esse o motivo que ele queria encarar o Rei Demônio, para perguntar o motivo por ele estar ali. O esqueleto flutuante considerou a abordagem muito burra, imaginando que um pouco de diplomacia resolveria mais fácil as coisas. Ele comenta que um pedido de perdão seria mais eficaz. Porém, depois de tanto sofrimento, o prota diz que a violência é a única língua justa para seres assim. Sem mais conversinha fiada, ele firmou o punho na espada e partiu para cima do Rei Demônio. Só que, num piscar de olhos, tudo mudou novamente. Ele acordou num hospital completamente desorientado, se perguntando se tudo aquilo tinha sido apenas um pesadelo. Perto dali, ele notou crianças brincando e, ao tentar olhar, o seu próprio corpo estranhamente frágil nem conseguiu se mover. Ele obviamente chegou à conclusão de que aquilo só podia ser um sonho. Foi então que sua mãe apareceu na porta, tremendo de emoção ao ver o filho acordar depois de 30 anos em coma. Pensa no sonho longo que o
garotão teve. Ela não segurou as lágrimas nem um abraço sufocante, mas ele só sentiu um misto de desespero e choque por imaginar que era apenas um sonho bobo. O que ele não esperava é que o sonho dele realmente era real. Na verdade, ele teve a vitória sobre o Rei Demônio, se tornando o dono do inferno. Quando o esqueleto flutuante tentou saber o que ele ia fazer de agora em diante, uma mensagem inesperada apareceu: a chance de voltar para a Terra. Depois de 80 anos preso no inferno, ele tinha a escolha de voltar. E obviamente não pensou duas vezes. A realidade mudou completamente e ele acordou de verdade num leito de hospital, saindo de um coma depois de 30 anos. O médico checa o garoto e faz sinais animadores para a mãe, que mal podia acreditar no milagre. Pra mãe, aquilo era um verdadeiro milagre, mas pro nosso Protinha parecia uma tortura. A dúvida corroía, se questionando se tudo aquilo que ele viveu no inferno foi perca de tempo. Quem viu ele naquele estado foi com medo. O cara parecia um doido, cheio de raiva, frustração e gritaria que ninguém conseguia entender. Quando o médico tentou chegar perto, ele avisou pra não encostar e o doutor ignorou, mas acabou levando uma dentada pra ficar esperto. O Prota só queria respostas. Na cabeça dele, tudo isso só podia ser um pesadelo. Ainda naquele surto, ele cai da cama, deixando a mãe ainda mais desesperada. Ele lembra dos 80 anos de luta no inferno, cada batalha, cada vitória, tudo parecia inútil. Mas agora, ele só desejava voltar a todo custo. O cara teve uma vida no inferno, sobrevivendo a tudo e todos e se tornou o rei. E do nada ele vira um ser humano fraco, franzino e patético. Essa eu nunca tinha visto, um Isekai reverso. A equipe médica foi chamada e seguraram um Prota, tentando botar ele de volta na cama. Naquela confusão, ele percebeu na janela algo gigante no céu, um buraco de raios e luzes amarelas. É aí que ele fica doido e começa a se bater ainda mais. A equipe médica teve que anestesiar esse doido que tá completamente maluco. Quando começou a voltar a si, a primeira coisa que viu foi o jornal na TV. Aí a ficha caiu. Aquela visão do portal era real e uma equipe foi enviada para lidar com os monstros que apareceram. O líder do grupo mandava relatórios para um homem que pouco depois apareceu no quarto. O sujeito ficou chocado, mas feliz por ver o Sung acordado. O Prota, meio perdido, sem entender nada, pergunta quem que é o engravatado. Mas logo ele reconhece que é o seu amigo da época da escola, o mesmo que estava com ele no dia em que ele foi puxado pro inferno. Ele conta que naquele dia, enquanto voltavam para casa, Sung caiu inconsciente e desmaiou, ficando desacordado por 10 anos. Quando ouviu 10 anos, o Prota ficou confuso. Ele passou 80 anos no inferno, mas aqui no mundo real só se passaram 10 anos. O amigo ainda completa dizendo que a mãe dele é uma guerreira. Ela tá em 3 trabalhos para bancar aquele hospital. Porém, o amigo diz que ele vai poder ajudar a partir de agora, dizendo que tem um emprego garantido para quando ele melhorar. A mãe, com coração mole, resolveu levar o filho para tomar um ar. Só que o atual Rei Demônio, em vez de agradecido, era com ódio. Ódio do próprio corpo que não obedecia, ódio daquela vida que não era mais dele. Nesse momento chegou 2 agiota cobrando a dívida da mãe. Ela, se tremendo toda, pediu mais um mês de prazo. Os caras nem ligaram. Um deles arregaçou as mangas e partiu pra cima da coitada, metendo uma bufetada na mãe do Protinha. Ver a mãe apanhando foi a gota d'água. Uma fúria tomou conta dele e logo saíram os xingamentos pra todo lado. Ele chamou os caras de inseto, de resto de lixo e tudo que veio na cabeça que o YouTube não permite falar agora. Imagina ver a sua mãe tomando uma bufetada na cara e não poder fazer nada. Eu ia ficar maluco. Eu ia explodir naquela cadeira ali, não tem como. Quando um dos bandidos agarrou ele, a mãe gritou pedindo para que
o filho se desculpasse e tentou explicar aos bandidos que ele era só uma criança. O bandido deu aquele sorriso tosco e jogou o moleque no chão com um empurrão violento. Enquanto estava caído, ele desejava com todas as forças ter o corpo antigo de volta. Foi aí que apareceu na frente dele uma missão final. Se ele recusar, nunca mais será chamado pelo sistema. E sem pensar duas vezes, ele já vai aceitando. Afinal de contas, ele não tinha muita escolha. No momento em que ele aceitou a missão, tudo congelou. Na janela de status, as condições apareceram. Ele tinha 1 hora para chegar num lugar indicado. E se conseguisse, teria um elixir capaz de botar ele de pé novamente. O ponto indicado está a apenas 10 metros dali, parece muito perto. Mas para ele, naquele estado patético, era uma maratona. Ele tentou se levantar, mas o corpo não ajudou, não teve jeito. Ele parecia uma lagartixa sem perna e cada metro parecia 1 quilômetro para ele. No ritmo em que ele tá, parece que não vai dar tempo. Mesmo assim, ele segurou a ansiedade. Afinal, ele conhecia o sistema melhor do que ninguém. Essa coisa nunca dava uma missão impossível para ele. Era só confiar e seguir em frente, mesmo que fosse no ritmo de uma lesma. O tempo corria e quando ele teve um estalo, lembrou que a regra da missão é apenas chegar no local indicado, não importando como ele fizesse isso. Nesse momento, ele fica até irritado consigo mesmo por não ter pensado nisso antes. Com um pouco de força que tinha, arrastou-se até a cadeira de rodas cheio de ódio e se sentindo um burro. Foi um parto, mas ele conseguiu se enfiar na cadeira. Só que o tempo estava acabando, faltavam apenas 35 segundos. O prota agarrou as rodas com tudo e jogou pra frente com os últimos pingos de força que tinha. Ele chegou ao lugar no exato último segundo. Mal completou a missão e já agarrou a recompensa e mandou pra dentro. Num instante veio aquela onda gostosa de alívio. As dores sumiram e um pouquinho da força antiga voltou ao seu corpo. Quando o tempo voltou ao normal, os bandidos ficaram rodando a cabeça, perdidos, procurando pelo garoto. O prota que antes estava ali tinha simplesmente sumido. Os bandidos nem tiveram tempo de procurar e a polícia chegou. E obviamente, os caras deram no pé rapidinho, deixando o rolo pra depois. Mais tarde, no hospital, o Rei Demônio ficou tentando chamar aquela janela do sistema de novo. Porém, ela simplesmente não aparecia. E ele não fazia ideia de como tinha aberto antes. Tentou de tudo, comandos, perguntas, mentalizou, mas nada funcionava. No final, ele acabou desistindo frustrado. O que não saía da cabeça dele era a necessidade de novas missões. Era o jeito mais rápido de recuperar as forças antes que aqueles agiotas voltem. Foi aí que um barulho estranho cortou o silêncio do quarto. De repente, ele se viu flutuando num lugar que conhecia bem. Esse era o Panteão. Alguém ou algo tinha levado ele para aquele lugar de propósito. E sem pensar muito, ele já pediu por uma missão. E o sistema logo disse que era enfrentar um monstro na mão. O prota fez o que pediram. Mal terminou e já pipocou outra missão, correr 10 quilômetros. E assim foi. Cada tarefa que ele fazia, uma nova aparecia, numa sequência sem fim. Por 10 dias seguidos, ele se matou para cumprir muitas missões, mas no fim só tinha completado 55% do total. A paciência foi pro espaço. Ele já estava cansado daqueles trabalhinhos mequetrefes e exigia um desafio à altura de Lorde Demônio. O sistema entendeu o recado e mandou uma pedrada: eliminar o Demônio Chorão. Nesse momento, um raio no chão anuncia a chegada da criatura. O tal Rei Demônio sentiu um frio na espinha, lembrando bem como quase tinha virado pó lutando contra esse mesmo oponente anos atrás. Mas junto do medo, veio aquela
adrenalina gostosa de quem tá prestes a encarar um desafio de verdade. O bicho soltou um berro e partiu pra cima. O Prota tava só tentando desviar de tudo, sabia que um único arranhão daquele seria suficiente pra acabar com ele. Quando viu uma oportunidade, avança pra cima do monstro, mas o bicho nem se abala, dá um empurrão e joga ele no chão. Ketchup escorre pela boca do Prota, e a pior parte nem é a dor, mas a humilhação de ser derrubado por um demônio chorão que ele já derrotou antes. A luta se arrasta com o Prota sendo forçado a apenas desviar dos ataques, mas não durou muito e o demônio conseguiu o pegar. Na hora do aperto, o Prota lembra do primeiro encontro com o monstro. Ele quase tinha esquecido de que possuía uma espada e que podia invocar ela a hora que quisesse. Ao chamar a arma, ele usa a invocação ao seu favor e corta a garra esquerda do bicho. Agora que conseguiu escapar, ele não perde tempo e acaba com o demônio ali mesmo, passando a peixeira no monstro como se estivesse cortando uma mortadela. E o sistema avisa que a missão foi cumprida. De volta ao quarto do hospital, já é manhã. Quando abre a janela, o barulho acorda a mãe. A mãe, atordoada, se vira e vê o seu filho e não acredita que o corpo dele tá todo shapeado. A equipe médica fica sem entender. A recuperação devia levar meses, mas em 15 dias ele tá 0 km. Preocupada, a mãe pergunta se tá tudo bem. O médico corta a neura, falando que ele pode ser um menino especial. Enquanto isso, o Prota sente o corpo mais leve. Parte da força dele voltou depois da missão. Ele se alonga, olha pela sala e vê a sua mãe conversando com uma enfermeira. Nesse momento, ele percebeu os olhos da sua mãe cheios de lágrimas, agradecendo a mulher. A mãe segura na mão da médica de um jeito que, como se implorasse por algo. Vendo aquela cena, o Protinha caiu na real. 10 anos, sim, 10 anos que a mãe carregou sozinha, fazendo de tudo para pagar esse hospital. Ele cerra os punhos e jura que agora vai proteger a mãe de verdade. Ele entra no banheiro e chama pelo panteão. Num instante, a alma dele é puxada para dentro do lugar sagrado na hora. Ele mal chega e já pergunta se dá para acelerar as missões. O sistema topa e joga a escolha na mão dele, pedindo para que ele escolha o nível de dificuldade. Lembrando que agora ele é o Rei Demônio, escolhe o nível mais alto que tem. Na mesma hora, uma esfera preta aparece no ar. Quando estoura, o que aparece deixa ele todo animado. Era o chefe máximo do inferno. Sim, era ele mesmo. Igualzinho, só que no auge do poder. Sem pensar, ele já chama sua espada e com um sorrisinho perverso, ele tá com a adrenalina estourando pelo combate. E o outro ele já partiu pra cima com um golpe brutal. O Sung franzino segura o golpe sentindo o peso avassalador. E o Sósia não dá trégua, ataca novamente tentando furar a defesa dele. Já deu pra perceber que quanto mais essa briga durar, pior pro Sung fracote vai ficar. De repente, o clone acha uma falha e lança o fracote pra longe, que cai rodando na arena. Ofegante, ele admite pra si mesmo que o Sósia parece mais o original do que ele mesmo. O fracote ativa a habilidade Neutralização do Sangue. Agora ele é imune aos ataques do clone. O Sósia tenta cortar ele no meio, mas ele desvia e revida, esmagando a cara do adversário no chão. Só que a alegria dura pouco. O Sósia também possui a mesma habilidade e a ativa. A briga recomeça e dessa vez o fracote não teve nem chance, levou uma espadada nas costas. Enquanto isso, a mulher da empresa estava tentando abrir a porta do banheiro. Afinal, ninguém estava respondendo lá dentro. Ela estendeu a mão na maçaneta, mas do nada chamaram ela lá pro terceiro andar, deixando o Prota que está em um estado de transe de boa por enquanto. De volta ao panteão, o Sung estava encurralado. A ideia de perder já passava na cabeça dele, e ele sabia que se vacilasse agora, todo o esforço teria sido por nada. O desespero bateu forte enquanto ele estava pensando em um jeito de virar o jogo. Nesse momento, ele lembrou dos tônicos, fuçou o inventário
e sabia que essas poções restauravam 20% do gás dele, e 5 daquelas seriam o suficiente para ele ficar novinho em folha. Uma faísca de esperança se acendeu enquanto ele bebia os frascos, mas o falso Sung veio atrapalhar. Não ia deixar isso acontecer. Mas o nosso protinha nem ligou pra saúde baixa. Botou a coragem no peito e partiu pra cima, soltando um soco sem medo bem na fuça dele. O socão mandou o Sung da Shopee pra longe. Na hora, a confiança dele voltou. Sem perder um mísero segundo, pegou mais 2 tônicos e mandou pra dentro. O sósia não gostou e quase acertou o prota com um golpe giratório. Mas ele, esperto, deu um jeito de escapar e ainda aproveitou pra tomar mais um tônico. Não dava pra parar. Os dois estavam trocando pancadas tão rápido que mal dava pra ver. Nessa correria toda, o prota ainda assim conseguiu tomar o 4º tônico. Porém, logo veio a frustração. Mas logo veio a frustração. Mesmo que ele se recuperasse completamente, não teria força suficiente pra ganhar. E o falsificado esperto não perdeu o tempo. Agarrou ele pelo pescoço e com um sorriso maldoso, levantou a lâmina pra acabar com o verdadeiro rei demônio. Nesse momento, o prota teve uma jogada de mestre. Ele virou o jogo completamente. A lâmina do Sung acabou cravada na barriga da cópia e o cara ficou sem entender nada. Ainda mais quando a própria arma dele sumiu direto pro inventário do Sung. O sósia cai de joelhos. Foi uma vitória com uma jogada muito arriscada. Guardar a arma do adversário no seu próprio inventário. A gente tem que concordar que o garoto foi um gênio. Ele era obviamente mais fraco e não tinha chance nenhuma de ganhar. Mas essa ideia maluca deu certo. E se tivesse dado errado, o Mão-A acabava aqui, né? Na hora, um painel azul de fogo apareceu, avisando que ele tinha concluído a missão infernal. O corpo dele, que estava todo lascado, voltou ao seu auge. De quebra, ele ainda ganhou o direito de usar o sistema do inferno na Terra. Nesse momento, ele manda o sistema voltar ele pra Terra. Só que apareceu um aviso. Tinha uma mensagem nova pra ele. Ele escolheu que queria ver a mensagem. As mensagens o parabenizava por ele ter virado o monarca do inferno e explica que como ele passou um tempo na Terra, os seres celestiais tinham tomado conta do inferno e os demônios ficaram todos presos no seu espaço-tempo, sem saída nenhuma. Todos esperam o retorno dele para a sua salvação. O prota sacou na hora o que aquilo significava. O próprio inferno, que tinha roubado 80 anos da vida dele, agora estava de mãos estendidas pedindo ajuda. O rei demônio soltou um sorriso e fez um gesto ofensivo pra galera lá de baixo. Xingou todo mundo e mandou o sistema tirar ele daquele panteão. As hordas de monstros ficaram boiando, assustadas, percebendo que o destino delas estavam selados. De volta ao hospital, ele tava de boa fazendo umas flexão que nem o Goku. A mãe dele e o médico só olharam calados, impressionados com o que viam. O médico deduziu que Sung tinha se tornado um despertado, mas a mãe, coitada, ainda estava tentando engolir a transformação absurda do filho. Ela falou baixinho com um tom meio sombrio que queria muito entender como aquilo aconteceu. Foi aí que o médico deu a ideia dela visitar a associação de despertados com ele. O prota escutou tudo. A cena corta pra ele e a mãe dentro de um táxi. Enquanto o carro andava, ele ficava pensando naquela conversa dela com o médico. E agora uma pulga atrás da orelha dele se instaurou, se perguntando se a mãe estava escondendo alguma coisa. Olhando pela janela do táxi, ele logo percebe que tudo tá diferente e fica tentando imaginar o que aconteceu na Terra todo esse tempo em que ele ficou em coma. Quando chegaram em casa, a mãe avisou que já voltava e saiu. O prota entrou e encontrou uma waifu de cabelo rosa fuçando a gaveta e tirando dinheiro.
ele não reconheceu a garota. E nessa hora, a mãe já entrou de volta, quebrando o climão e explicando que ela é a irmã dele. Foi aí que ele se tocou. Após 10 anos, a irmã dele tá muito diferente. A mãe, vendo a filha espertinha pegando grana de novo, ficou visivelmente brava, enquanto a ladroninha disfarça pra sair. Enquanto isso, o prota continua em choque por não ter conseguido reconhecer a maninha. E quando ela passa por ele, a ladrona jogou na cara que nos últimos 10 anos, tudo tinha se tornado um inferno pra ela e para a mãe. O prota ficou ali, olhando pra baixo com uma cara fechada, se remoendo por não poder ajudar. Quando a irmã saiu, a mãe perguntou pra onde ela ia. Foi aí que um berro chamou a atenção de todo mundo. Os agiotas tinham voltado. Os caras ameaçaram arrebentar o portão se ninguém abrisse. Todo mundo ficou em silêncio, mas o nosso protinha tava fervendo de raiva, pronto pra sair na mão. O valentão de terno cinza perdeu a paciência de esperar e deu um chute na porta. A mãe implorou pra filha voltar pra dentro, mas a menina se manteve firme, sem medo e continuou. O valentão virou pro comparsa e perguntou se ele já podia arrebentar a porta. Porém, a garota saiu e reclamou que eles eram muito chatos e insistentes. O cobrador ficou sem graça por um instante e logo sacou que ela devia ser a filha da mulher. Aproveitando a brecha, o cara invadiu a casa todo nervoso, enquanto o parceiro dele ficou encarando a garota com uma cara de más intenções. A mãe, tremendo feito vara verde, começou a se desculpar sem parar enquanto tirava dinheiro da bolsa. Foi aí que a coisa piorou. Jogando dinheiro no ar, o agiota puto da vida falou que aquela mixaria não dava pra nada. Ele deu um tapa forte na mãe do moleque e derrubou a coitada apagada no chão. O nosso prota ficou maluco de ódio, não segurou a raiva e deu um socão na fuça do pleiba. O parceiro dele ficou sem entender nada. Um garoto aparentemente franzino fez ele voar tão longe com um único golpe. O valentão, antes arrogante, agora choramingava, chamando pela mamãe. O bolota só conseguia olhar boquiaberto quando o rei demônio agradeceu por eles terem vindo direto pra ele. Depois de uma provocação, o nosso protinha agarrou o bandido pelo queixo, pronto pra dar uma surra que ele realmente merecia. E que surra foi essa? Não foram 5 nem 10, mas mais de 100 socos no brutamonte, até o cara cair no chão, todo lascado. O bandido avistou uma cadeira de madeira e, num ato desesperado, tentou acertar o prota. E antes que a cadeira chegasse perto, ele meteu um soco direto no móvel, atravessando ele e mandando o bandido contra a parede. A situação esquentou e o malandro de terno cinza sacou a peixeira. Ainda aproveitou que estava armado para tirar uma onda com o protinha. Só que o tiro saiu pela culatra. O jovem pegou o pulso do cara com uma calma assustadora e torceu como se fosse uma massinha de modelar, pagando na mesma moeda por ele ter batido na sua mãe. O grito do homem ecoou pela casa. O parceiro dele tentou bancar a bronca, dizendo que eles não iam embora, mas o rei do inferno mostrou na hora quem mandava naquela brincadeira, sugerindo um jeito simples de resolver, sem testemunhas, sem problemas. No exato momento em que ia acabar com os dois, um grito da mãe congelou o nosso protinha. Ela, com a voz trêmula, implorou pro filho parar. Os cobradores, agora chorando feito criança, não pensaram duas vezes e saíram correndo. Dentro do carro, eles tentaram entender o que tinha acontecido. Os dois ficaram se perguntando como um garoto que passou 10 anos dormindo no hospital podia ter ficado tão forte. Todo nervoso com a bronca que ia levar por ter falhado, o valentão virou pro parceiro perguntando o que eles iam fazer agora. Mas a conversa foi cortada na hora. Parece que hoje é o dia de sorte deles. A garota tá de bobeira, bem pertinho deles. Em casa, a mãe foi contando como as coisas tinham ficado difíceis depois do coma. Ela teve que vender tudo, loja, casa, e quando o dinheiro acabou, não teve jeito. Pegou um empréstimo em 3 lugares diferentes. Só que os juros eram abusivos e a dívida ficou tão grande que não tinha mais como pagar.
A mãe também conta que a irmã abandonou a escola e virou garçonete para ajudar nas contas. Com os olhos cheios de lágrimas, ela falou como a filha trabalhava que nem louca dia e noite só para manter ele vivo no hospital. O garoto ficou com os dentes apertados de raiva, vendo o sofrimento que a irmã e a mãe passaram. Mas a história ainda piorava. Mesmo a garota se matando de trabalhar, o dinheiro nunca era suficiente. E nos últimos meses, ela começou a sumir para lugares que ninguém sabe onde é. Aquela parte específica cortou o coração do Prota, que já pensou em voz alta que era melhor ele ter morrido logo. A mãe, num gesto doce, acalmou o filho, dizendo que nada disso valeria a pena se ele não tivesse ali com elas agora. Aquela tensão pesada foi cortada pelo toque do telefone. Era o agiota de novo. O Prota frio pediu pra mãe passar o aparelho. E na linha, ele até tentou tirar uma onda com os caras, mas o seu sangue gelou quando ouviu o que eles tinham pra dizer. A irmã dele tava toda amarrada, e o grandalhão meteu a mão na cabeça dela enquanto falava no telefone, pedindo pra aparecer com os 100 milhões em 24 horas, ou as coisas iam ficar ainda mais feias pro lado dela. Dá pra imaginar a fúria dele quando ele quase esmaga o celular com as mãos. A mãe, assustada, perguntou o que estava acontecendo, e ele só respondeu que ia sair um pouco. A velha ficou maluca, avisando que se ele saísse por aí batendo ou matando gente, ia acabar com a própria vida. Mas o rei demônio não era burro, sabia que a violência não resolveria aqui na Terra, aqui não é como no inferno, e foi justamente quando ele falou a palavra inferno que apareceu aquela tela de sistema novamente. Acalmando a mãe, ele jura que não vai fazer besteira. O sistema pediu para ele desbloquear uma habilidade básica. Avaliando as opções, nenhuma parecia valer a pena, e enquanto ele pensava, os bandidos arrastavam a irmã, chorando pro elevador. O grandão soltou uma ameaça, lembrando que ela era apenas um objeto para eles. Do nada, faíscas e luzes piscaram no elevador. O grandão olhou para baixo assustado com as faíscas perto dos pés. E do nada, lá estava o Protinha, aparecendo do absolutamente nada e dizendo que veio trazer o dinheiro. A verdade é que ele tinha escolhido o poder de Espectro da Sombra, que cria uma cópia dele usando o sangue do alvo. Ele usou o sangue do bandido que estava na casa para rastrear e mostrar o caminho para ele. Por isso que ele conseguiu aparecer no elevador. Eu não sei onde que criar uma cópia perfeita em qualquer lugar do planeta é uma habilidade básica, mas se pro sistema é, vamos ver qual que é as habilidades supremas daqui a pouco. Essa eu quero ver. E agora que tá de frente pros cara, o espectro agiu, esmagando a cara do carinha de terno cinza na parede. O bandido quase infartou quando entendeu que o Prota era um desperto. A irmã também fica chocada. Quando as portas do elevador se abriram, o Bolota saiu cambaleando, gritando pra gangue que tem um desperto ali. O bandido nem teve tempo de continuar falando, e um golpe seco na nuca o derrubou no chão. Aquilo foi a gota d'água, e os marginais, sentindo-se desrespeitados no próprio território, pegaram as suas armas na hora. Mas aquela figura misteriosa só os encarou. O primeiro valentão partiu pra cima, mas num piscar de olhos se viu atrás do inimigo, levando um chute tão forte que a apagou na hora. E assim começou o show, arrastando a máfia inteira. Quando só restou apenas um de pé, o Prota foi direto checar a irmã. Ele tirou as amarras e a fita, mandando ela ir pra casa. A garota, claro, ficou preocupada com o irmão, mas ele acalmou ela com uma promessa, que assim que ele resolvesse os seus problemas, iria logo atrás dela. Enquanto a porta do elevador se fechava, o espectro já se preparava para a próxima batalha. Pelos corredores só se ouviam gemidos de dor e via-se corpos
corpos desmaiados por toda parte. De andar em andar, ele ia limpando um por um. Quando encontrou outro grupo de marginais relaxados fumando seus cigarros, ele não resistiu à provocação e disse que todos eram tão fracos que até dava preguiça. A falta de desafio realmente estava deixando ele frustrado e a coisa ficou feia pros malandros, que levaram um esculacho. Um dos caras apavorado resolveu ligar pro chefe, um homem todo tatuado e shapeado que tava de boa na sauna e que não gostou nadinha de ser incomodado. Ele lembrou seu subordinado pra não ligar na hora do descanso, mas ele tava tão apavorado que insistiu pra ele chegar o mais rápido que pudesse. Essa insistência só fez o chefão ficar mais bolado. O gigante levantou da sauna cheio de raiva e esmagou o telefone. Enquanto isso, lá na sede da gangue, o cenário era um filme de terror. Tinha corpo pra todo lado e uma sombra sinistra se aproximava de outro membro, que implorava pra não ter o mesmo fim. De repente, o chão tremeu e uma parede explodiu. O gigante pegou o prota de surpresa. Ele nem teve tempo de ver o marmanjo gigante agarrar o rosto dele e esmagar a cabeça no chão. O chefe, que tinha acabado de chegar, só queria expressar a raiva dele pelo garoto que tinha feito isso. Enquanto a poeira baixava, o protinha notou uma coisa curiosa. Nem a mãe nem a irmã pareciam espantadas com os poderes que ele mostrou. Isso só confirmava o que ele já suspeitava. Existem outros como ele por aí. Porém, como ele tá com a vantagem da sombra espectral, ele pode sumir quando quiser, saindo de cena sem deixar nenhum rastro. O chefão da máfia tá virado no girai ao perceber que um único cara tinha virado o quartel-general dele inteiro de pernas pro ar. A sombra espectral do prota encarou o líder e perguntou se ele era um desperto. O chefe só deu um sorriso de superioridade, jurando que ia mandar o rapaz direto pro inferno. Mal sabia ele que tava falando justamente o que não devia, que nesse exato momento inclusive tava crescendo e rasgando as suas roupas. Mas tamanho nunca foi documento, e com um soco certeiro, ele acertou o chefão bem na cara, sem dó nenhuma, e ainda tirou um sarro do gigante fracote. O líder da máfia voou contra a parede, mas não quis aceitar a derrota. Levantou todo irritado para revidar. Só que, antes de fazer qualquer coisa, tomou um chute na cara, e o prota já estava deixando claro quem é que mandava ali, mostrando na prática o que era o verdadeiro inferno, e como ele sabia causar sofrimento de verdade quando quisesse. O grandão agora só pensava em sair vivo daquela enrascada. Com o ego todo esfacelado, o chefão ofereceu dinheiro, bens, tudo que tinha para trocar pela pele dele. Essa parte do dinheiro fez o protinha brilhar os olhos, e ele pergunta onde fica o cofre. Apontando para um armário especial, o chefe não perdeu tempo e saiu correndo feito uma criança assustada. Quando alcançou seu carro no estacionamento, lá dentro, o sujeito começou a planejar como seria a vingança. Mal sabia ele que o inimigo já estava ali do lado, sussurrando no seu ouvidinho que tinha esquecido de um detalhe importante: a senha do cofre. A sombra do espectro ainda deu um último aviso, dizendo que não adiantava se esconder, porque ele podia aparecer a qualquer hora, em qualquer lugar que ele tivesse. E para provar que não era brincadeira, pouco depois começou a chover dinheiro literalmente na frente dele. Um portal abriu e caiu mais de 500 milhões em notas. Ele não segurou o sorriso ao pensar tudo que podia comprar com aquela fortuna. Apartamentos, carros, tudo que ele sempre sonhou. Finalmente as coisas começaram a melhorar. Ele deu uma passada no shopping e logo se encantou com um daqueles celulares dobráveis lançados recentemente. O vendedor, todo animado, mencionou que o modelo é o top de linha, que saía por 3 milhões de wons. Mas isso só aumentou a curiosidade do garoto, que foi logo examinando outro modelo parecido.
O vendedor, tentando facilitar as coisas, começou a falar em parcelamento, só que o Sung nem deixou o cara terminar, colocou 5 milhões em dinheiro vivo e levou os 2 modelos. O vendedor ficou com aquela cara de quem não acreditava no que estava vendo, quase como se estivesse passando a perna no cliente. Mais tarde, ele chegou em casa e largou as compras com a maior naturalidade. Quando a mãe chamou para jantar, ele só respondeu que tinha que sair e sumiu antes que ela pudesse perguntar para onde ele ia. Opa, já sumiu. Ele foi convidado para jantar com seu amigo de escola num restaurante bacana. O choque do amigo foi grande. Ele não conseguia acreditar na transformação que o Sung teve em poucos dias. O amigo puxou o assunto, querendo saber o que ele planeja pro futuro. Lembrando que eles já não eram mais aqueles moleques sem preocupações da época da escola. Mas o prota mudou o rumo da conversa com uma pergunta inesperada, perguntando quantos apartamentos dava pra comprar com 500 milhões de wons. O playboy duvida que o amigo tenha mesmo essa grana e logo mudou de assunto, explicando que como a inflação tinha mudado as coisas, aquele dinheiro mal dava para alugar um AP modesto no subúrbio. A informação deixou o Rei Demônio abalado. Ele quis saber quanto custa um apartamento decente na cidade. A resposta do amigo foi um balde d'água, pelo menos 2 bilhões de wons. O playboy sugeriu que ele relaxasse, afinal o mundo tinha virado de cabeça para baixo desde que ele entrou em coma. Como não era bobo nem nada, ele mudou de assunto de novo e foi direto ao ponto, perguntando se ele era um desperto. O prota, porém, respondeu com outra pergunta. Antes de confirmar qualquer coisa, ele precisa entender de verdade o que significa ser um desperto. Quando os dois deixam o restaurante, o playboy começa a desenrolar, dizendo que tudo começou pouco tempo depois que ele entrou naquele coma prolongado. Do nada, portais estranhos surgiram por todos os cantos. No começo, eles acharam que era algo controlável, uma coisa pequena, mas criaturas horrendas começaram a sair desses portais, feito formiga. Esse foi um evento que marcou a Terra. Esses bichos arrasavam tudo que viam pela frente, sem piedade nenhuma. A humanidade até tentou reagir, mas as armas convencionais não faziam o menor efeito. Intrigado, o prota não resistiu e cortou a explicação, tentando confirmar se mísseis também não eram suficientes. O amigo só confirmou com a cabeça, acrescentando que a salvação veio com um novo tipo de arma, desenvolvida especialmente para lidar com aquela ameaça, as tais armas de aura. A reviravolta veio quando descobriram que armas fabricadas com partes dos próprios monstros funcionavam contra eles. Os sortudos que sabiam manejar essas armas ganhavam o codinome de Despertos. Esses eram os heróis que seguraram as pontas quando o mundo quase acabou. Numa tentativa de se gabar, o nosso Rei Demônio sacou do bolso um daqueles celulares super modernos que dobram, querendo causar uma invejinha entre amigos. Só que a cara dele não teve preço quando descobriu que agora eles estavam distribuindo esses aparelhos de graça. Percebendo que tinha caído num golpe, o Sung engoliu seco e preferiu nem contar o quanto que ele tinha torrado nesse aparelho. O amigo, percebendo o constrangimento, mudou o assunto novamente para os despertos. Ele avisa que já ouviu falar da transformação física do seu amigo e também do encontro dele com uns bandidos conhecidos da região. O prota decidiu testar o amigo com uma pergunta provocadora. Será que você não tá aqui sendo tão generoso para descobrir se ele é um desperto? E quem sabe não esteja querendo aproveitar da amizade para conseguir benefícios? Isso fez o sangue do amigo ferver, mas a briga que poderia ter rolado foi interrompida por algo muito pior. Sem aviso, o céu acima dele se rasgou com um portal maligno, vomitando criaturas horrendas. Os bichos começaram a bater os seus troncos de madeira no chão com tanta força que parecia um terremoto. Cada golpe fazia o concreto tremer e os moradores próximos entraram
entraram em desespero, correndo que nem umas barata tonta. Enquanto o pânico se espalhava, o Prota observa intrigado. Esses monstros eram diferentes de tudo que ele já tinha visto no inferno, mas ele não tinha tempo para pensar. Com uma pisada no asfalto, ele arrancou um pedaço da rua e mandou direto no meio da horda que avançava. O pedacinho de asfalto que ele arremessou foi bloqueado por um escudo brilhante. O amigo lembrou que armas comuns não fazem o mínimo efeito naqueles bichos. Quando um dos monstros avançou, o Pleiba já tinha aceitado seu fim. Fechou os olhos e rezou. Mas o barulho da carne sendo rasgada o fez abrir os olhos novamente. Lá estava o Protinha, firme e forte, com um monstro sem cabeça aos seus pés, sem usar nenhuma arma especial, só na base da porrada. Ele tinha mostrado que essas criaturas podiam ser derrotadas na mão, e o amigo não acreditou no que viu. E não parou por aí. Sung continuou a liquidar um grupo inteiro de monstros sem esforço. O Pleiba até chegou a questionar se o amigo tinha evoluído para a classe B, mas esse não era o momento para isso. Muita gente precisava de ajuda agora. Enquanto o pânico se alastrava entre os civis, ele tomou a frente e guiou o povo desesperado, prometendo levar todos em segurança pelos túneis de esgoto. Só que no momento em que o grupo começou a se mover, ficaram cercados por monstros e a saída agora estava bloqueada. No meio da confusão, uma garotinha aterrorizada começou a chorar. O choro chamou muita atenção do bicho, e quando ele estava prestes a atacá-la, o Pleiba tira ela do perigo por um triz. Vendo a abertura, o Prota não perdeu tempo e eliminou a criatura. Com um sorriso de quem sabe que é o brabo, ele provoca o amigo, lembrando que se ele continuar exposto no meio da rua, vai ficar só atrapalhando. Nesse momento, o Pleiba organizou a evacuação dos civis para um lugar seguro. Nessa hora, um vlogger esperto viu a chance de ouro brilhar. Botou o celular no ar e começou a transmitir ao vivo a luta do nosso Protinha. A audiência cresceu a cada segundo, todo mundo vidrado no herói que estava enfrentando os monstros sozinho. Quando o vlogger gritou tentando avisar sobre um monstro que estava atrás dele, já era tarde demais. Sung foi arremessado contra um carro, mas o youtuber, em vez de ajudar, estava mais preocupado com o número do que com a segurança do herói. Ele só conseguia pensar que essa cena ia bombar nas redes sociais. Enquanto a confusão se espalhava, a galera conseguiu se enfiar nos esgotos. O Pleiba fez a boa ação da noite. Reuniu a pequenina assustada com a mamãe. A mulher agarrou a filha soluçando e pedindo perdão por terem se separado no meio do caos. Um cara no grupo virou e perguntou se eles iam voltar para ajudar o amigo. O questionamento deixou o Pleiba na dúvida. De um lado, a segurança de um povo que conseguiria salvar. Do outro, um parceiro ainda no olho do furacão, batendo de frente com criaturas enormes. A câmera do youtuber tremendo mostrou o Protinha cercado pelas criaturas. Uma delas já arreganhava os dentes, prontas para atacar. E o garoto da transmissão até tampou os olhos, certo que era o fim do nosso Protinha. Mas o Sung desviou do ataque e ainda teve a cara de pau de agradecer ao bicho, dizendo que o ataque tinha ajudado ele a recuperar um pouco da agilidade do corpo. Como recompensa, ele prometeu uma morte rápida e sem dor. Monstro por monstro, ele foi liquidando a ameaça com movimentos precisos. Enquanto a confusão rolava, a transmissão ao vivo tava bombando com comentários da galera reclamando da imagem tremida e exigia que esse youtuber patético chegasse mais perto da ação para filmar direito. No meio da multidão virtual, um tal caçador doou 5 milhões e prometeu mais 5 milhões se o vlogger conseguir uma imagem nítida do herói que está em combate. A adrenalina subiu tanto pro vlogger quanto pro Prota. Quando soube da oferta milionária, o vlogger sentiu um frio na espinha, misturado com uma empolgação de quem vê a fama batendo na porta. Só que o medo falava mais alto e ele ficou paradão ali, sem coragem de se mover ou chegar mais perto do perigo. Enquanto isso, o Protinha tava derrubando monstros atrás de monstros com golpes precisos, mas dava pra ver que os esforços estavam pesando. Cada movimento consumia muito da sua energia.
energia mágica. Na tela do celular, mais uma mensagem pipocou. Outro espectador estava oferecendo dinheiro por imagens melhores e pedindo o e-mail do vlogger para negócios. Notificação atrás de notificação de patrocínios enchiam a tela, deixando o vlogger dividido entre o sonho do sucesso e o terror diante daquela cena de guerra. De um lado, a chance de virar a sensação da noite pro dia, e do outro, o risco de virar lanchinho dos monstros. A transmissão virou um verdadeiro leilão digital. Um espectador anônimo acaba de doar 20 milhões e exigiu informações exclusivas sobre o herói que está em ação. Além disso, ele dá sua palavra que dará ainda mais dinheiro por cada vez mais informação. A tela ficou tomada por uma guerra de lances entre os espectadores. Claramente são chefes de grupos importantes que viam o Sung como uma arma valiosa. Os líderes de clãs já calculavam como aproveitar as habilidades do rapaz para os seus próprios interesses. A situação no campo de batalha mudava, e o Prota tinha liquidado tantos monstros que os sobreviventes agora recuavam com medo. Todos, exceto um, que parecia ser o líder do bando e não demonstrava nenhum medo. Pelo contrário, ele matou um dos seus próprios servos como um aviso antes de avançar contra o herói. Do lado da câmera, o vlogger sentia a ganância falar mais alto. A chance de uma vida de riqueza fez com que ele finalmente considerasse arriscar tudo por uma imagem perfeita. Foi justamente quando ele tomou coragem para se aproximar que o amigo do Prota apareceu do nada, pegando o garoto de surpresa. Com uma voz firme, ele questionou por que ele ainda não evacuou como todo mundo. O vlogger, com um pulo, derrubou o celular do chão. A galera que acompanhava a live não perdoou, encheu os comentários chamando ele de frouxo. O Playba começou a puxar o camarada pra dentro de um prédio seguro, mas o vlogger resiste. A cabeça dele só pensa na grana e nas visualizações. Enquanto ele era arrastado, um bicho enorme apareceu e acabou com o celular num único pisão. Foi o suficiente pro vlogger entrar em choque e apagar de vez. Quando estão prestes a serem esmagados pelo monstro, o Prota aparece com um golpe rápido, arrancando a cabeça do bicho. Agora, limpando a área por perto, olhou para o seu amigo e questionou por que ele voltou, mesmo sabendo que era arriscado. O amigo não escondeu a preocupação, falou que ficou com um coração na mão. O Prota então pediu para ele segurar a onda por uns 20 minutinhos, pois ele tem um lugar importante para visitar rapidinho. Esse Prota reviveu no inferno, porém ele voltou pra terra com os poderes do inferno. Isso é muito absurdo. E se você quer a continuação dessa obra, comenta impossível com um emoji do lado. Assim eu vou saber que você chegou até o final e tá querendo a continuação. Já deixou o like e se inscreveu? Por hoje é isso, valeu!